Diretor, podemos começar? Mais um Evolua Cast no ar. Meu nome é Paulo. Eu sou o Breno. Então vamos iniciar mais uma edição do nosso podcast. Podcast organizado pelo Núcleo de Jovens Empreendedores da Simon, Associação Comercial, Empresarial de Prestação de Serviços de João Molevade. Associação que tem 60 anos de história e temos um núcleo que entrega um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes que nos acompanham no canal do Instagram, a Simon Jovem, nosso canal Segue do YouTube. A gente, tá? Né? Por favor. Exatamente. Né? O canal do YouTube, o canal da Simon e também o nosso Spotify. Então, se você ainda não segue o nosso podcast no Spotify, faça o convite para que você pegue o seu telefone e ouça esse nosso conteúdo através dessa plataforma. Então, hoje nós estamos recebendo um convidado muito bacana. Daqui a pouco nós vamos detalhar um pouquinho mais. Né? Sim. Porém, antes, nós temos que falar aqui do nosso parceiro, que é o Cicobi Credimap, e passar a bola para você, Sobreno. Antes de falar do nosso grande parceiro, eu quero só salientar, tá, gente? Curta a gente, tá? Segue o canal, porque grande parte das pessoas que assistem esse podcast maravilhoso, né? A gente tem que falar muito sobre isso. Não segue nosso canal, tá? Primeiro a gente agradece, continue assistindo, continue acompanhando, mas segue o nosso canal, tanto no YouTube, no Spotify, acompanha a gente no Instagram, né? A Simon Jovem, tá? Mas agora a gente tem que falar sobre esse grande parceiro nosso, né? Que é o Cicobi Credimap, que tem Exatamente. Um parceiro nos nossos negócios, né? Um parceiro nesse projeto também, que no nosso negócio, grandes taxas, grandes facilidades, grandes serviços para o nosso negócio. Todo empresário da região ele pode contar com o Cicobi Credimap aí como grande aliado no seu crescimento, né? Exatamente. Nós estamos falando de uma cooperativa que nasceu em João Molevade e fortalece o médio Piracicaba como um todo. E, assim como está no nosso copo aqui, ó, quem que está ao seu lado na sua jornada financeira. Então, o Cicobi Credimap é um grande aliado para você que está começando ou você já está no estágio avançado aqui no nosso convidado é suspeito para poder falar do Cicobi Credimap. Então, a gente agradece a parceria de sempre. Então, se você precisar, são mais de 26 agências espalhadas no Médio Piracicaba, Belo Horizonte, Circuito do Ouro e até também no Rio Grande do Norte. Então, vamos começar a nossa jornada, Breno? Vamos começar, né? Falar sobre o nosso convidado. Grande convidado aí, né? Hoje recebemos um empresário que liderou grandes negócios, grandes instituições, né? Esteve à frente de grandes instituições aqui na nossa cidade. É uma pessoa assim que, quando a gente fala, é referência em liderança, em entrega e empreendedorismo aqui. Construiu um negócio que, né, conseguiu fazer algo dos sonhos, né? Que é como diz, uma venda para uma grande, né? Fazer com que o negócio ganhe escala, chame a atenção de uma grande rede e foi motivo de uma negociação que foi falada na cidade durante muitos anos, né? Não é daqui, é do Prata. É do Prata, mas fez sucesso aqui em João Molevade. Então, hoje nós estamos falando aqui de Lucien, da farmácia, né, da Farmácia Barros. Lucien, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Lucien. Obrigado por aceitar. Já foi diretor da nossa casa, da Simon. Também faz parte do conselho diretor do Cicobi Credimap. Lucien, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, né? Bom dia aí aos ouvintes, aos associados a Simon Jovem. Agradeço muito o convite que me foi feito para que nós possamos passar um pouco das nossas experiências, né? Que não são tão relevantes, mas que é interessante para aqueles que estão começando, que estão empreendendo, né? Principalmente num país como o nosso, que você tem que matar um leão todo dia para sobreviver, né? E nem só o leão, né? Você tem as andas que vão pela frente também, né? Exatamente. Mas já que a gente está falando de início, Lucien, como é que foi o seu primeiro contato com os negócios, com o comércio, né? Como é que foi a sua saída do Prata para Molevade? Como é que tudo começou a acontecer na sua vida? Então vamos lá por etapa, né? Vou contar essa história da gente, que é interessante. Eu sou de São Domingos do Prata, né? Meus pais vêm de famílias simples, que vieram de um distrito municipal lá de São Domingos do Prata, e criados na roça. E meu pai, na década de 50, ele transferiu-se para São Domingos do Prata, era marceneiro, montou uma marcenaria, e durante 35 anos foi a atividade da vida dele, e que eu fui acompanhando os trabalhos dele, de alguma forma, né? E aprendendo com as dificuldades, com o desempenho dele. E a gente via que, hoje eu entendo que meu pai tinha uma veia empreendedora muito grande. Apesar do pouco estudo, né? As dificuldades que as pessoas tinham naquela época. Mas meu pai ele constituiu, então, essa carpintaria. Depois trouxe os pais dele para morar em São Domingos do Prata também. E durante 35 anos nessa atividade, ele tinha nessa marcenaria, carpintaria, em torno de 10, 15, chegou a ter 20 funcionários. E ali era uma fábrica, né, de
de portas, janelas, de móveis, carroceria de caminhão e outras mais necessidades nessa área de marcenaria e carpintaria. Meu pai nunca quis que a gente seguisse a atividade dele, porque ele queria que a gente tivesse atividades mais suaves. Mas eu, de qualquer forma, eu aprendi um básico e o ajudava nos momentos de folga, de estudo, né? E acompanhava. Então, e eu via também que, além desse desempenho que ele tinha na marcenaria, ele gostava muito de negociar, comprar e vender. E no ramo de automóvel, informalmente, ele comprava, vendia, e aí a gente foi vendo o desempenho, a inteligência, a capacidade dele, e vivenciamos muitas dificuldades, né? Eu vim de uma família que era pobre financeiramente, mas rica de valores, e a minha história é essa. Então, eu sou de São Domingos do Prata. Aos 19 anos, aos 17 anos, eu vim fazer o 2º grau aqui em Monlevade, eu vinha e voltava todos os dias. O 3º ano do ensino médio eu fiz em Belo Horizonte, porque o sonho de meus pais é que eu fosse médico. E aí eu fui me preparar para o vestibular de medicina na UFMG. Só que, na realidade, eu comecei a observar que a atividade médica não era uma coisa muito fácil, que requisitava assim, muita doação, muito desprendimento, e viver, para você ser um bom médico, você tinha que viver de fato para aquela atividade. Então, ao me preparar para o vestibular, eu tinha muita simpatia pelo ramo de farmácia, porque eu já percebi que eu tinha uma veia empreendedora. E na área de medicina eu não enxergava muita capacidade de desenvolver o potencial empreendedor. E no ramo de farmácia, sim. Então, eu iniciei os estudos lá em Belo Horizonte, finalizei os estudos em Belo Horizonte, fiz o vestibular, passei no vestibular para farmácia, gerei uma certa decepção nos meus pais, porque eles queriam que eu fizesse medicina, mas até algo que eu vou falar no final para os jovens, né, eu acho que a vida é cheia de tribulações, de dificuldades, de muitos momentos de alegria, mas é muito importante que você atue dentro daquilo que é a sua vocação. Porque se você atuar profissionalmente fora de uma área que você tenha vocação, o peso é muito maior. E aí eu fiz o vestibular para farmácia, passei na UFMG, numa época que era muito difícil, né? Em 88, 89, 88, iniciei o curso de farmácia. Nesse período, durante 2 anos, eu fiz o curso de farmácia e assim, eu via que havia possibilidade de empreender. Eu tinha 2 carros na época, meu irmão já trabalhava com negócios de carro, tinha uma agência de carro, então ele trocava uns carros, que eu tive o primeiro carro, e aí surgiu uma oportunidade de comprar uma farmácia em Belo Horizonte, no bairro Lagoinha. E eu vendi meus 2 carros e comprei essa farmácia, estudando e trabalhando. Só que chegou um determinado momento que eu vi que o negócio ia por água abaixo. E aí eu tive que optar, ou tentar vender o negócio, ou trancar a matrícula e transferir a farmácia para uma cidade do interior, que em Belo Horizonte a concorrência era muito acirrada, e perto da onde eu comprei essa farmácia, abri uma farmácia maior, que estava, de alguma forma, assim, minando os resultados do negócio. Aí eu resolvi pesquisar a região, São Domingos do Prata, queria voltar para o Prata, mas era muito difícil, não achava ponto comercial. A farmácia antigamente era só remédio ou já tinha já? Não, era só remédio. A farmácia só servia para remédio? E esse concorrente que você tinha em Belo Horizonte era só remédio também? Não, ou já estava? É só remédio, mas assim, já estava iniciando, não era só medicamento, era perfumaria também. Sim. Tá? Não era a Drogaria Araújo na época, mas era uma outra de bairro que estava ali, de alguma forma, já percebendo como é que o mercado tinha virado. Muito bem. Aí eu tive em Santa Bárbara, tive em São Domingos do Prata, e aqui em Monlevade eu percebi que havia uma grande possibilidade, porque eu fiquei analisando o ramo de farmácia durante uns 2 dias e observei que tinha uma farmácia que liderava o mercado, que fazia fila para comprar,
e identifiquei que o atendimento não era um atendimento ideal. E aí nós elaboramos trazer a farmácia mais para próximo dessa concorrente, que era uma grande referência, e foi o que eu fiz, né? Em 1990, então, eu transfiro a farmácia para aqui, para Monlevade. Na realidade, eu fechei lá, abri outra aqui, e abri já no KNAI da empresa, com a possibilidade de manipulação também, uma coisa que ninguém pensava na época, né? E quando eu iniciei... Já era uma tendência em Belo Horizonte, a manipulação? Não era tendência. Não. É mesmo? A manipulação, na realidade, ela foi um foco muito grande antes da década de 60. As farmácias eram muito de manipulação. Mas aí, quando a indústria farmacêutica entrou pesado, produzindo produtos prontos já, morreu a manipulação. E aí eu trouxe a farmácia para cá, inaugurei ela próximo a essa grande farmácia que tinha aqui em Monlevade. E ali, quando eu abri a farmácia, mais ou menos acho que não deu um mês, o Fernando Collor havia assumido o governo e prendeu o dinheiro, né? Teve aquele confisco da poupança e que foi uma dificuldade muito grande. Durante 2 anos, eu tranquei a matrícula, porque não tinha como estudar e trabalhar em Monlevade, estudar em Belo Horizonte. Eu tranquei a matrícula e fui trancando a matrícula durante o período de 2 anos. Quando, nesse período, eu não consegui tirar dinheiro para comprar uma calça. E eu tive que buscar uma sócia, que era uma ex-professora minha, para capitalizar a empresa. E, nesse período, eu busquei uma sócia que era filha do José de Barros, que era um pratiano, que foi o primeiro farmacêutico de Monlevade e que morreu aos 39 anos e tinha uma farmácia famosa na antiga sede da cidade, que era perto da Belgo, lá embaixo, né? E aí nós fomos e colocamos o nome de Farmácia Barros, em homenagem a ele. Quer dizer, eu já usei uma marca forte, Sim. Já iniciei com a marca forte, precisei de capitalizar, não tinha recurso, meu pai não tinha como me ajudar naquela época, e aí e também banco não tinha possibilidade, e aí eu trouxe essa sócia, uma ex-professora minha aqui de Monlevade, e que nós fomos incrementando o negócio, mas não conseguia fazer retirada. 2 anos depois, eu resolvi vender a farmácia, voltar para estudar, e quando eu fui falar com a minha sócia, ela também tinha necessidade de vender, porque o marido era engenheiro na Belgo, na antiga Belgo, e precisava ser transferido para o Espírito Santo. E aí eu tive que comprar de qualquer maneira, peguei dinheiro emprestado, comprei, peguei dinheiro emprestado com meu pai, nessa época já tinha condições, comprei a parte dela, e assim, logo depois o negócio começou a dar um resultado, porque a inflação disparou, e o mercado de farmácia é um mercado tabelado até hoje, a gente sabia quando ia ter os aumentos, comprava antes dos aumentos, e quando ia pagar já tinha depreciado muito o valor, e é quando aí comecei realmente a ter sucesso financeiro no negócio. Né? Olha que situação interessante. Você queria vender, no fim das contas, você teve a necessidade de comprar e retomar o negócio de novo, né? E aí isso aí vai mostrando para a gente assim, os caminhos que a vida vai traçando para a gente, né? E que muitas vezes a gente não percebe, mas houve uma imposição de que eu continuasse aqui naturalmente. O destino me impôs isso, né? Aí nós avançamos, comprei um outro ponto logo depois, transferi a farmácia, isso em 98. 8 anos depois, transferi a farmácia e eu percebi que eu tinha que criar algo diferente que beneficiasse o meu negócio e beneficiasse a população. E analisando a conjuntura, o que acontecia? O pobre não tinha acesso a medicamento. Sim. Não existia genérico ainda, não existia facilidade de acesso. O genérico surgiu quando mesmo? O genérico vai surgir 2000. Mais ou menos nesse período. 2000, E aí eu fui e comecei a observar o ramo de manipulação que estava começando a retornar. As importadoras de insumo, né? Porque os insumos de medicamentos vêm quase todos da Índia, sabe? Principalmente da Índia. E aí as importadoras estavam alavancando muito em São Paulo. Eu virei o negócio também para manipulação. Aluguei um segundo andar onde era farmácia
montei um laboratório e ali eu comecei a introduzir a possibilidade do pobre, das pessoas menos favorecidas materialmente falando, ter acesso a medicamento. Na época, a prefeitura não tinha muitas condições de dar medicamento para a sociedade. Foi quando, então, só para se ter uma noção, um dos medicamentos mais, que eu me lembro perfeitamente, né, que era muito usado na época, pressão, Capotem. Esse medicamento custava em torno de 50 e poucos reais. Ele manipulado eu conseguia vender a R$7 e pouco. Qual que é a grande sacada da manipulação? Porque não existe mágica, não existe milagre. Qual que é a grande sacada do manipulado que você conseguia fazer um preço tão baixo assim? Porque a matéria-prima do medicamento é muito barato. Na realidade, o que faz com que o medicamento chegue ao preço que ele é? Primeiro, a questão, tem os impostos, que são muito altos para o medicamento, a propaganda médica, que você faz um produto pronto, você tem que divulgar com os médicos, né? Porque a concorrência existe, há várias moléculas com nomes diferentes, né? Um nome comercial diferente, e isso tudo, você tem o representante, você tem o propagandista, você tem a distribuidora, então isso eleva o medicamento a um patamar maior. E a manipulação não precisava nada disso. Qual que era o custo da manipulação na época que a gente tinha? É um insumo, a mão de obra, né? E a fórmula já não tinha mais a questão da patente, né? Não, geralmente os medicamentos manipulados são medicamentos com a patente que já foram quebradas. Assim. Né? É quantos anos uma patente? Geralmente 10 anos. 10, 20 anos, depende muito, né? Então, aí que nós alavancamos o negócio realmente, eu comecei a ganhar muito dinheiro com isso, muito mais, e que nós geramos um benefício para o nosso negócio e um benefício para a sociedade. A farmácia ganhou muita credibilidade na sociedade, e de 98 até a venda da farmácia, eu praticamente liderei o mercado de farmácia em Monlevade, né? Então, essa história, eu acho que é bom, a gente está direcionando aos empreendedores, à sociedade, mas principalmente os jovens, né, que querem empreender, para eles verem as dificuldades que todos nós tivemos, né? Tivemos realmente assim, que ter muita fé, muita paciência, muita estratégia. Né? Você chegou a ter quantas unidades aqui em Monlevade? Eu cheguei a ter 6 unidades na região, sendo que 5 eram em Monlevade e 1 em Nova Era. O que é mais difícil, Luciano? Começar ou escalar o negócio igual você chegou a 6 unidades? Isso é relativo. O começo sempre é difícil, a não ser que você tenha assim, um suporte financeiro muito grande e que você venha, por exemplo, de um ramo, por exemplo, de franquia. Se você pega uma franquia que já faz um estudo, na época a gente não existia essas coisas para a gente aqui. Não existia estudo de mercado, plano de negócio, né? Não existia um apoio de um Sebrae, um apoio de uma Simon, uma entidade de classe que te ajuda a pensar o negócio. Então, na época era muito difícil começar e era muito difícil se manter. Tanto é que, assim, que o índice de mortalidade de empresa naquela época era muito grande. Hoje ainda é grande, né? Eu não me lembro mais qual o percentual, mas é um nível grande de mortalidade. Mas para aqueles que sabem começar e começam bem amparados, né, com a assessoria, é mais fácil. Agora, manter depende muito do ramo, porque a concorrência avançou em todos os sentidos. No ramo de construção civil, no ramo de farmácia, no ramo de supermercado. E hoje, se você não tiver escala, é muito difícil você concorrer. Ou se tem uma unidade ou 2 unidades bem enxutas, ou você vai ter várias dezenas de unidades para você ganhar escala. Então, dá para sobreviver de todas as duas formas, mas eu penso que hoje se manter no mercado é mais difícil que abrir um negócio. Né? Luciano, só para a gente puxar um gancho um pouquinho lá atrás, né? O Luciano que tinha vendido os 2 carros para adquirir a farmácia. Como que foi seu primeiro contato com o empreendedorismo? Né? Quais ensinamentos ali do Sr. Santos que você puxou, da criação que você teve com ele? Como que foi esse primeiro contato? Quais lições que você puxou daquilo ali para empreender? Assim, o que eu observava muito com meu pai é que não existe sucesso sem trabalho, né? Primeiro, a regra de empreendedorismo é isso: não existe sucesso sem trabalho, e muito trabalho. Eu via meu pai sempre levantando às 4 horas da manhã, indo sozinho para a carpintaria antes que os funcionários chegassem. Minha mãe muitas vezes levantava e ajudava quando tinha muito serviço e tinha que entregar. E às vezes chegava às 7 horas da noite. Então, assim, era uma primeira lição é essa aí: muito trabalho, muita dedicação. Também, assim, observava muitas dificuldades que ele passava e a criatividade de buscar a solução.
né? E numa época que a gente sempre fixa, né? Empréstimo não era fácil, recurso não era fácil, né? Então foram os exemplos maiores que eu tive, foi isso aí, muito trabalho e muita paciência e muita estratégia, sabe? Para realmente sobreviver nas dificuldades, corria atrás, buscava serviço, né? Vinha para Monlevade atrás de serviço em Monlevade, outras cidades, sabe? Foi uma das características que mais me chamou a atenção na época, foi isso. Você falou uma palavra interessante que chama estratégia, né? Estratégia. Você desenvolveu a rede, né? Com 6 farmácias e um certo tempo uma determinada rede lá do leste mineiro viu que essa rede, como diz, eles queriam chegar aqui na nossa região e viram sua rede de farmácias como a porta de entrada. Você imaginava que lá em 90, né? Você quase desistindo da farmácia, teve que comprar a farmácia de volta, depois você escalou, fez 6, né? Conseguiu construir uma rede com 6 farmácias. Você imaginava que uma rede enorme de farmácias poderia bater na sua porta e falar assim, opa, quero comprar seu negócio? Paulo, essa percepção eu fui tendo assim, uns 5 anos antes de eu vender o negócio. Eu fui tendo a percepção, na realidade, que ou eu crescia ou eu ia ter necessidade de vender o negócio. E aí eu vou contar um pouco depois, quando eu entrar no assunto Cicobi, no assunto de hospital, que, de alguma forma, isso me prejudicou o crescimento da empresa, porque eu tinha que atingir umas 20 unidades, 30 unidades, que ainda dava tempo em 2006. Mas como eu fui assumir responsabilidades no âmbito social, eu não consegui focar definitivamente no negócio. Empreendedorismo necessita muito foco. Se você perder o foco do negócio, você atrapalha o crescimento. Enquanto eu tinha uma equipe fabulosa, que eu sempre tive assim, um talento ou então sorte, de atrair pessoas boas para o meu lado, para me ajudar. Eu tinha uma equipe muito boa, uma equipe fabulosa em todos os níveis. Tanto é que eu trabalhei 35 anos, tenho 35 anos de farmácia, nunca tive uma ação trabalhista, nunca tive um desentendimento com funcionário. E a gente sente o carinho que até hoje, né, aqueles que trabalharam com a gente têm, justamente pela forma de tratar as pessoas, porque eu acho que a humildade ela é um dos valores mais importantes da criatura, em todo sentido, para você crescer e se manter na vida e nos negócios. Mas eu percebi isso 5 anos antes de eu fazer a venda da farmácia. Eu percebi que ou eu crescia ou eu teria que vender. Em relação à Indiana, né, que me comprou a farmácia, o Alexandre Matar, nós dois somos igual irmãos. Há mais de 25 anos a gente tem conhecimento e sempre nós fomos conselheiros informais um do outro. Quando ele tinha 2 lojas e eu já tinha aquele prédio da farmácia em frente ali perto da igreja, né, que eu tinha construído um prédio de 4 andares, né, com toda a estrutura para a farmácia. Foi quando eu conheci ele. E aí a gente sempre vinha trocando muitas ideias. Ele sempre me perguntava nas estratégias de crescimento dele, né? Ele sempre trocava ideias comigo. O Alexandre é um cara muito humilde. Às vezes fazia isso até por humildade mesmo, sem necessidade, mas queria me ouvir de alguma forma. E vice-versa, né? E então, quando foi em 2019, eu vi que o mercado estava avançando, a Drogaria Araújo sondou a compra do meu negócio, e eu vi que eles iam entrar de qualquer maneira em Monlevade. E eles tinham um acordo de não confrontação nessa época. Eu, sabendo disso, eu conversei com o Alexandre Matar, que é o proprietário, e falei com ele que eu estava sendo sondado. E aí ele colocou para mim que tinha interesse em comprar, né, e eu falei que eu não venderia sem falar com ele, e a negociação foi muito rápida. Em 30 dias nós fechamos um negócio fabuloso. Caramba! E apresentando os números, né, os meus números todos fidedignos, uma empresa muito redondinha. Tanto é que ele fez a incorporação da minha empresa na dele. Porque eu tinha um benefício na área de manipulação, que eu tinha ganhado uma ação em última instância, que eu poderia fornecer manipulação para o Brasil inteiro. Tem disso o mercado, por exemplo, o mercado de manipulação tem essa regulação? Mas na realidade, manipulação, naquela época, estava sendo exigido que toda farmácia que vende manipulação tivesse seu laboratório. Certo. Assim. Como eu tinha essa prerrogativa aí da justiça, a minha farmácia ela foi absorvida
dentro foi incorporada, né? Fusão. E a Indiana me comprou dessa forma, levando o nome Barros também, sabe? Então foi um negócio que não foi tão difícil, foi um negócio que assim, eu já estava preparando as empresas para serem vendidas. Eu vinha reformando nos últimos 3 anos, colocando no padrão de grande rede, todas as lojas, e que facilitou o negócio também. O que você chama padrão de grande rede? Padrão de grande rede é essas lojas que tem um mix de perfumaria, de HPC, que a gente fala, né? Higiene e perfumaria e cosméticos, né? E tanto é que eu tinha comprado ali onde eu tinha alugado, onde era a loja do Comil, antigo supermercado Comil, e fiz uma mega farmácia ali, né? Que eu estava na estratégia ou de crescer ou de vender, mas que para vender eu tinha que entregar um negócio dentro do padrão de grande rede. Então não foi tão difícil, foi um negócio muito bom para mim, foi um negócio excelente para a Indiana também. O Alexandre Matar fala que comigo, quando ele me encontra, que foi um dos melhores negócios que ele fez na vida dele. E eu falo também que foi um dos melhores negócios que eu fiz na vida, né? Então foi um negócio bom para 2. Né? E houveram muitas lições nesse processo, assim, que você fala do planejamento, né, para se tornar uma grande rede, e essa venda? Você fala assim de grandes aprendizados? Olha, eu não... Foi um negócio muito rápido, né? Então, assim, eu tinha feito a estratégia para tal, sabe? Uhum. Porque eu tinha que vender. Eu não tinha sucessores. Ou você era muito grande, ou você não ficava no mercado. Muito grande, ou ficar com uma loja só. Uhum. Não tinha como ser meio termo, porque eu tinha toda a estrutura de rede com poucas lojas. Uma estrutura de rede que dava para funcionar 40, 50 farmácias, funcionando aqui em Monlevade, na época achei 3, 4 farmácias. 3, 4 lojas. Então, assim, não tinha como escapar. Sim. Né? Então, foi dessa forma que foi a venda, né? Quando eu anunciei os funcionários que eu fiz o negócio e sem deixar transparecer, né, para o mercado, nem para os funcionários. E, assim, um aprendizado que eu tive, né, foi uma surpresa muito grande, que quando nós reunimos toda a equipe para apresentar os novos donos, houve assim, muita emoção. As pessoas choraram ali, sabe, os funcionários, porque eles gostavam muito de trabalhar com a gente. Até hoje a gente vê que a farmácia era referência de um ambiente de trabalho, com muito respeito. Né? Então, assim, não teve grande aprendizado para trazer dessa, porque não foi tão difícil. Né? Mas eu creio assim, que uma experiência que pode ter deixado um grande aprendizado. Na hora que saiu o cheque, eu falo assim, né? Falo assim, na hora que você fechou o negócio, assim, qual que é a sensação que você teve? Eu falo assim, né? Foi 90 ou foi 19, né? Sim, então nós estamos falando de 29 anos. A cara, eu falei, porra, o que eu fiz há 29 anos atrás, coisa que eu quase vendi, e hoje eu estou entregando ela com um valor de mercado muito maior, com uma estrutura muito maior. Eu falo assim, qual foi a sua sensação de cara assim? Você fala assim, opa, e agora, o que eu faço? Ô, Paulo, na realidade, assim, eu não tinha como... Eu já expliquei que não tinha como avançar no negócio, porque, primeiro, eu perdi o time. Sim. Por causa de 2 situações que nós vamos falar aqui daqui a pouco. E outra, eu não tinha sucessores. Uma filha que estava fazendo medicina e a outra queria fazer engenharia da computação. Sim. Como de fato todas as 2 fizeram realmente. E então, assim, e como eu tinha constituído um patrimônio que eu achava que dá para eu viver bem, que eu levo uma vida modesta, não tenho muitas vaidades, e a sensação foi uma sensação assim, de dever cumprido. Né? De dever cumprido, eu fiquei com a loja ainda para não perder o foco, né? Para não perder também, não sair do mercado definitivamente. E ali, assim, você perguntou, quando você botou a mão no cheque, aí o que eu pensei? Eu falei, agora eu tenho que continuar a empreender, porque na minha visão, o empreendedor, se ele não estiver realizando, ele se deprime. Sim. Essa é uma grande característica do empreendedor. Aquele que não realiza, que não estiver fazendo acontecer, ele acaba se deprimindo. E aí, eu fui e elaborei trabalhar com algum outro ramo de negócio que eu pudesse beneficiar a sociedade, que eu pudesse ter resultados. E comecei a analisar o mercado. Eu tinha alguns companheiros que já mexiam nesse ramo
e resolvi empreender no ramo de parcelamento de solo, construção de loteamento, condomínio fechado, daí por diante. E logo depois que eu vendi, não deu 30 dias, apareceu a possibilidade da compra de um terreno dentro de Nova Era, muito bem localizado, no local mais desejado. E foi caro, foi um valor até caro na época, 3,5 milhões que nós pagamos no terreno, que tinha 3 hectares só. Você vê, né? Se for atualizar esse recurso, dá uns 5 milhões hoje para 13 hectares. Né? Você não tem nenhum valor de terra nessa região. Todo mundo pensou que eu era louco ter comprado aquele imóvel, mesmo porque tinha uma nascente intermitente que atravessava o meio dele. E aí eu fiz a análise antes, levei técnico, né? E nós vimos que a nascente era intermitente, que ela só escorria no período de chuva. E conversando com o engenheiro técnico e o pessoal da área ambiental, nós percebíamos que era possível desenvolver um loteamento, que só era possível se fosse dessa forma, e fazer um dreno profundo, que aquele olho d'água, não era nascente, um olho d'água pudesse ser carreado para o rio, que era mais importante. Né? E aí nós compramos aquele imóvel, eu trouxe um sócio que já tinha know-how no ramo, né? Porque isso aí é uma estratégia interessante para quem está começando. Né? Muitas vezes você precisa de uma sociedade com quem tem experiência. Ou então você pega uma franquia, né, que já te ensina a trabalhar. Qual que é o seu principal critério para escolher um sócio? Porque a sociedade é literalmente um casamento. E se um tiver muito bem alinhado, é 8 ou 80, né? Você tem que, na realidade, o seu sócio ele tem que ter pelo menos os valores que combinam com o seu. Principalmente de comportamento. Né? Porque questão intelectual é muito fácil de adquirir, mas comportamento, valores, virtude, isso é coisa da alma e é mais difícil de você adquirir. Então, assim, era um sócio que eu já tinha uma convivência maior com ele, muitos anos, no meio do cooperativismo de crédito. Ele era diretor de uma cooperativa de crédito também, e a gente sempre tinha muito contato. E eu observava que ele tinha muito sucesso nessa área. E o interessante é que o negócio de loteamento, você constitui uma SPE, né, que é uma sociedade por tempo limitado enquanto existe o negócio, e faz, na realidade, as delimitações ali de que vai ser feito. É mais fácil de lidar, porque, no fundo, você não mexe com dinheiro no dia a dia, daquele compra, venda, não. Você fez e tem que vender. Então, esse sócio foi um sócio que trouxe muito aprendizado para a minha vida. Né? Nós fizemos um empreendimento lá com um investimento de quase 11 milhões de reais em Nova Era, com um VGV, um valor geral de venda de uns 45 milhões, e que foi um negócio muito bom, uma experiência interessante. Mas eu quis buscar um negócio, aí eu vou falar aqui uma coisa, né, que é interessante a gente fixar. Eu quis buscar um negócio que eu dependesse de pouco funcionário, porque eu também percebia que o mercado ia mudar nesse quesito. Tanto é que hoje está muito difícil a questão de bons colaboradores empenhados, né? É diferente, porque essa geração, a geração de hoje, ela viveu com muitas facilidades, diferente da nossa geração, que era muitas dificuldades. E eu percebendo que o mercado ia virar, eu queria mexer com um negócio que eu não dependesse de colaboradores. Tanto é que, nesse loteamento lá, foram tudo era contrato. Projeto, execução, venda, tudo é contrato. Eu não tinha nenhum funcionário lá. Então, era uma estratégia que eu não queria um negócio com muito colaboradores. Chega a ser até meio contraditório, né? Você conviveu na farmácia durante tantos anos com tanta gente, né? E conseguiu formar uma equipe tão grande, e aí você mudou de modelo de negócio e precisou, né, virar a chave em relação a isso aí, né? Essa visão de futuro é muito importante a pessoa desenvolver isso, né? E aí eu falo para os jovens o seguinte, né? As pessoas estudam muito pouco hoje. Às vezes você não precisa ter estudo formal, mas ser autodidata é importante, né? Então, é conhecimento de história, a história e aí aqui eu vou falar de alguns livros que eu acho interessante os jovens lerem, né? Um deles é esse aqui, Uma Breve História da Humanidade. Esse aqui é importante demais os jovens conhecerem. Aí pode anotar aí, a turma que estiver ouvindo, né? Comprar pela internet aí, é um best-seller americano, eu não estou me lembrando agora o autor. Um outro livro que é interessante também é que ele vai mostrar para a gente, principalmente para quem está começando a vida no empreendedorismo, que existe o segredo da prosperidade.
É uma obra que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Acho que você já deve ter lido. Uhum. E que eu penso que é muito interessante as pessoas, né, estarem atentas. E uma outra obra que é interessante ler também é A História da Riqueza do Homem, para você entender como que foi constituído a questão da riqueza, da moeda, desde da época medieval, desde dos primórdios da civilização até os dias atuais, né? Essas 3 obras são muito interessantes para os jovens conhecerem, né? Você tem o costume de ler livros mensalmente? Eu sou um leitor assíduo, gosto muito de ler desde novo, sabe? E isso faz a diferença muito na vida das pessoas, até mesmo para a questão de comunicação, desenvolvimento da inteligência, da percepção, da estratégia, visão de futuro. Porque se você observar aí vários e vários passos que eu estou citando aqui, eu tinha uma boa visão de futuro, percepção de futuro. E isso foi determinante no negócio, né? E determinante na minha vida. Então é isso aí, mas isso você pode desenvolver no contato, nas entidades de classe, nos estudos. Hoje é muito importante quem vai empreender ter um curso de administração, acho que isso é muito importante, ou pelo menos conhecer os rudimentos, né, da questão de gestão, administração. Então é isso aí. Lucien, eu ia até entrar num assunto aqui que eu acho interessante, que você já deu alguns pontos assim sobre ele, que é a questão da sua participação na sociedade, né? Sim. Porque quando a gente fala do Lucien, a gente também fala do Lucien provedor do Hospital Margarida. E foi interessante que ele falou, né? Porque foi um dos motivos que ele não conseguiu expandir a rede dele, né? Mas se dedicou por algo, né? Porque quando a gente, né, se dedica para algo, não necessariamente a gente pensa no ganho financeiro, né? E eu acredito, né, que essa dedicação a essas entidades pode ter dado um ganho para ele como pessoa muito maior do que necessariamente ter chegado às 20, 30, 40 unidades de farmácia, né? Paulo, isso que você falou é fundamental. Eu estou só interrompendo, Breno. Não, sim. A conversa aqui é fluida, a gente vai tocando. Essa questão é muito interessante, né? A gente vai ver uma passagem no Evangelho que o Cristo pergunta assim: que fazeis de especial? Você já deve ter visto essa passagem, né? A sabedoria do Evangelho, né? Eu estou falando aqui sem questões de pieguismo, de religião. É importante conhecer também a figura dos grandes mestres da humanidade, né? De todas as latitudes. E dentre eles, né, o Cristo é um grande mestre, né, na sociedade ocidental. E lá ele faz esse questionamento: o que você faz de especial? E isso, a gente não pode passar pelo mundo vivendo só para a gente. Eu já tive muito, desde criança, né, na minha história de vida, eu tinha isso em mente, que a gente tem que fazer algo a mais. E quando você está aberto a esse tipo de situação, o universo vai te utilizar em determinados momentos. A questão do hospital foi o seguinte, então. Eu estava acompanhando, como toda a sociedade, as grandes dificuldades que o Hospital Margarida estava vivenciando em 2004, 2005 e 2006. E em 2006, o hospital estava numa situação lastimável. Esse hospital estava quebrado, devia quase 4 milhões de reais, todo sucateado. A infraestrutura era da antiga Belgo, né, a Celor, e não se podia investir nela, mas também ficava aquela coisa que não doava à comunidade e não se investia, não podia se investir. E tinha É um modelo de negócio difícil, né? Porque o hospital ele não é do poder público, ele tem que ser gerido por uma associação filantrópica. Exato. No caso do Hospital Margarida, sim, né? Que ele é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas ali tinha uma empresa que gerenciava, ele que chamava ProSaúde na época. Sim. E ele estava montando estratégia de deixar o hospital sucatear cada vez mais para poder ser doado para eles, né? Na época era uma empresa de fora, sabe? Aí houve uma situação de uma CPI, a CPI foi muito forte em cima deles, acabou que eles entregaram o hospital, aí trouxeram a Sociedade São Vicente para fazer a gestão e trouxeram uma administradora de fora que parece que não entendia muito do ramo, não. E aí intensificou-se o processo de dificuldade financeira do hospital. Quando, em 2006, houve uma reunião lá no hospital entre
Na época, o Mauri Torres, que era presidente da Assembleia Legislativa, o Carlos Moreira era prefeito, o Gerson Menezes, a Luzia, me parece que algumas representantes de classe, e eles estavam muito preocupados com a situação do hospital e precisavam de uma pessoa que tivesse a capacidade de se doar e uma visão empreendedora para tentar recuperar o hospital. E me convidaram. Eu pedi uns dias para pensar. Eu já estava percebendo que alguém ia ter que assumir de qualquer maneira para não gerar mais dificuldade para a população. E aí na época eles foram até a Simon, né, eu fazia parte da Simon, vice-presidente, na época era Marcos Albano, presidente. E aí eles foram até a Simon, o Gerson Menezes também participava da diretoria nossa. Não, o Gerson Menezes não, tinha um representante da ArcelorMittal. E aí o nome que surgiu que era o meu, né, porque a minha empresa estava vindo muito bem, era um destaque na sociedade. E eu fui convidado e meditando, pensando muito, eu resolvi assumir o compromisso. Mas fiz uma consideração. Eu exigi que a ArcelorMittal, ela tinha o Ricardo Torres, que era um funcionário da Agência de Desenvolvimento, que era bancado pela ArcelorMittal e pela Prefeitura Municipal de Monlevade. E aí eu fiz a exigência que eu queria a participação dele comigo lá, porque eu precisava de alguém que tivesse capacidade de dedicar, e que eu precisava também de um administrador que tivesse know-how e conhecimento da área hospitalar, que é uma administração muito difícil. Quando foi que eu trouxe o pessoal de fora, eu trouxe um administrador de fora para nos ajudar nesse primeiro momento, e nós pegamos um hospital extremamente sucateado. O hospital, desde o telhado até os pisos, nada prestava. Foram tempos muito difíceis, dificuldade imensa, e consegui, junto à prefeitura, Juninho Starg, na época, era o presidente da Câmara. Juninho Starg havia fomentado a CPI anteriormente, então ele tinha alguns compromissos com o hospital também. E aí nós conseguimos pagar a dívida que o hospital tinha, que era a coisa mais importante, pagou 70% da dívida, né, com recurso da prefeitura, recurso da Câmara Municipal, e a Vale entrou com 1 milhão de aporte. Foi aí que nós conseguimos pagar a dívida do hospital. Tudo bem, mas só pagar a dívida do hospital não resolvia o problema. E essa dívida do hospital era composta mais... qual que era o principal gargalo dessa dívida? Não, essa dívida era dívida com médico, tinha mais de 500 duplicatas em cartório. Nossa. O hospital assim, não tinha gestão nenhuma na época. Você tem uma noção? O hospital não podia ter uma certidão negativa de débito. Não. E na época, por exemplo, o funcionário, aí eu via que vazava muito dinheiro por falta de gestão. Cada funcionário do hospital tinha direito a tomar meio litro de leite por dia. Já vai. Só você ter uma noção. Aí, e outra coisa, eu assumi o hospital, um empresário me procurou, ele alugava, eu não sabia disso, mas ele alugava as televisões e os frigobares para o hospital. E ele me procurou pedindo que eu arrumasse mais alguma possibilidade de ganhar dinheiro no hospital. Eu só ouvi, falei que eu ia pensar, saí de lá, pedi à administradora que fizesse a cotação para a gente comprar financiado todos os eletrodomésticos que o hospital precisasse. E resumo, 30 dias depois eu chamei e pedi para ele tirar tudo. Naturalmente ficou muito chateado, né? Pedi para tirar tudo e com o valor da parcela que a gente pagava era menos de 1/3 do que o hospital pagava para ele. Então, assim, a gente ia vendo que vazava dinheiro de tudo quanto é lado, né? Os planos de saúde negociavam com o hospital de forma draconiana. Pagava aqui 1/3 do que pagava em Belo Horizonte. E aí eu entrei pesado, durante um ano nós negociando os contratos, até que chegou um certo momento que eu mandei denunciar os contratos na ANS e eles, sem contrato, não poderiam funcionar aqui na região. E aí que nós conseguimos equiparar os valores daqui com os valores de Belo Horizonte. E ali eu fui sentindo muita dificuldade, porque eu precisava dar um início às reformas do hospital. Além da gestão que a gente estava fazendo, melhorando a gestão, o hospital tinha um déficit de quase 300 mil por mês, na época. E eu pedi que a prefeitura bancasse o déficit durante um ano, para depois a gente ajustar. E como de fato foi, né? E aqui eu tenho que lembrar a figura do Carlos Moreira, que foi muito... O Carlos Moreira foi muito assim,
solícito com o hospital. Ele não mediu esforço para ajudar nessa época, sabe? Então, eu precisava de avançar nas reformas e melhorias do hospital. Aí eu montei uma estratégia para que eu pudesse conseguir recursos do poder público, para que eu pressionasse o setor público. Qual que foi a forma? Criar a Associação dos Amigos do Hospital Margarida. Aí eu criei a Associação dos Amigos com a meta de arrecadação. Essa associação eram só mulheres, né, que faziam parte, mulheres da sociedade. E ali nós criamos uma meta de 30 mil por mês, e através da conta de água, do jeito que vocês lembram aí que funcionava. Sim. E começamos a arrecadar e eu comecei a fazer as reformas. Troquei todo o telhado do hospital, pintei todo o hospital. E aí o setor público, né, o meio político, começou a se sentir pressionado. De forma que o governo do Estado, né, me pediu projetos, que eu falei que eu queria criar um CTI no hospital, porque era uma vergonha a cidade desse porte não ter um CTI. Foi criado um CTI anteriormente lá no período eleitoral e fechou, e aquilo eu achava um absurdo. E aí eu consegui o aval, né, com o Maurício Torres, que eu fizesse todos os projetos que eu quisesse, que ele ia me ajudar. E, de fato, assim, eu desenvolvi os projetos de melhoria do hospital e fizemos, se formos atualizar hoje os investimentos que foram feitos na minha época no hospital, dá em torno de uns 35 milhões. Sendo que uns 20 e poucos milhões, 25 milhões atualizados veio do poder público e uns 10 milhões da sociedade. É engraçado, Luciano, a gente trazendo para o lado do negócio. Se a gente for analisar bem, o hospital é um modelo de negócio. Você vê, não tem fim lucrativo, beleza. Sim. Porém, tem fim econômico, porque se não tiver arrecadação, a conta não fecha. Se a gente fosse analisar bem, igual você está falando de contratos, né? O hospital, querendo ou não, tem que vender o seu produto para os planos de saúde, o que seja o que for. Então, beleza. A conta tem que fechar. Mas, ao mesmo tempo, é um serviço essencial para a cidade. Tem que dar retorno financeiro, não adianta. Não tem. Né? Ele tem um custo. E mexe com todo mundo. Como você vê, o poder público precisa que o hospital funcione, porque senão a população vai dar o grito. Né? Mas a gente está falando de unidade privada. Como fosse qualquer outro. Imagine um negócio que fosse essencial e precisa de recurso externo para poder. Porque se a gente analisar bem, o modelo de saúde mesmo, Luciano, ele é altamente deficitário em qualquer esfera, né, Luciano? Hospital, seja o hospital privado, por exemplo, às vezes o próprio plano de saúde é extremamente desafiador se você analisar a saúde hoje, né? O hospital é um negócio rentável, dependendo do modelo de negócio. Você pega, por exemplo, os hospitais de alta complexidade, eles não dão prejuízo, né? Agora, eu peguei um hospital que era baixa, média complexidade, com a concorrência intensa a 100 km de distância, e que precisava avançar tecnicamente. O que o hospital tinha de tecnologia na época? Ele tinha raio-x, que é coisa de quase 80, 100 anos, né, que é uma tecnologia de quase 100 anos na época, e um ultrassom que era de terceiro. O hospital não tinha tecnologia nenhuma. E não tinha um CTI, porque o CTI era o pontapé para você avançar na questão da alta complexidade, como foi de fato. E aí eu enfrentei assim, muitas dificuldades nesse período, né? Mas você está voltando ao modelo de negócio. Eu não gosto muito do modelo de negócio de associação para gestão do hospital. Eu acho que o hospital tem que ter figura de dono. E nem sempre um provedor faz o papel de dono, né? E também, uma cidade do tamanho de Monlevade, que tem só um hospital, ele não tem concorrência pesada. Se você tiver um negócio sem concorrência, a chance do negócio não avançar é grande demais. Sim. Apesar que nós estamos a 100 km de Belo Horizonte. Muito bem. Mas a questão do hospital, né? Eu penso, na realidade, eu gosto muito do modelo de empresa privada mesmo, porque ali o resultado vem de qualquer maneira, toma-se decisões. Mas eu, particularmente, não gosto desse modelo que veio de Portugal. Se a gente for analisar bem, a gente tem um pequeno hospital, se a gente for analisar o Med Center, né? É como se fosse um pequeno hospital e tem um puta de um resultado. Se a gente for analisar bem, o Med Center tem mais de 20 anos, se não me engano, aqui em Monlevade. Tem. Tanto é que, o que aconteceu? Eu saí do hospital, entreguei o hospital equilibrado financeiramente, com 2 milhões e 400 em caixa. Quando foi há 4 anos atrás, 5 anos atrás, fui chamado para voltar, para dar uma analisada, ajudar o hospital. Quando eu cheguei, o hospital devia 23 milhões. E aí nós tivemos que renegociar as dívidas do hospital. Mas aí fala assim, mas
que aconteceu? A gestão foi fraca, foi prejudicada pelo governo do Estado, que deixou de repassar 6 milhões, aí virou bola de neve, 7 milhões na época. Cara, é um modelo de negócio que você depende do recurso do Sim, Estado, principalmente questão de pagamento, igual tabela, essas coisas. Né? Justamente. As tabelas ficaram desatualizadas dos planos de saúde e o hospital foi entrando num buraco novamente com 25 milhões de... E aí eu voltei para ajudar nos bastidores, trouxemos o Zé Alberto para ser o provedor, Ricardo Torres voltou para a Molevade para ajudar, porque tinha ido embora. A Jussara, que é uma excelente administradora, né, que hoje não está no hospital mais, mas que é uma das pessoas que mais conhece o hospital, de administração do hospital na região. E aí eu trouxe a Jussara, na época, né, sugeri o Zé Alberto e o Ricardo Torres, renegociei a dívida que o hospital tinha com os bancos, 16, quase 17 milhões. Essa dívida nós conseguimos uma renegociação na época, 84 meses, com juros de 0,79%. Ninguém esperava que a inflação dispararia, eu tinha certeza que a Selic ia disparar novamente, né? Tanto é que com mais uns 24 meses, se não me engano, o hospital quita essa dívida dele. E aí eu fiz... essa dívida ainda perdura ainda? Perdura ainda, mas com mais 24 meses, de 84 meses, faltam 24 meses, em torno de uns 24 meses, para quitar essa dívida. E em uma das reuniões do Conselho de Administração, do Conselho do Hospital, da Assembleia, eu fiz a proposta que a diretoria, que a Assembleia ia tirar a prerrogativa de diretoria fazer empréstimos. Para fazer empréstimo, ela tinha que recorrer à Assembleia Geral. E ali passou e o hospital não pôde mais fazer empréstimo, e sabendo que não podia fazer mais empréstimo, o poder público não deixa o hospital na mão, senão ele para. Porque antes deixava. Vamos deixar que esse vira, pega dinheiro emprestado. Então, só para falar o modelo de negócio, como que é difícil. E aí nós conseguimos avançar, entreguei o hospital com 4 mil metros quadrados de obra construída, aquele prédio ali, criei os 24 apartamentos e enfermarias, com televisão, com ar-condicionado, como se fosse um hotel mesmo, sabe? E fomos reformando todos os outros apartamentos. Eu não consegui reformar tudo, mas uns 70%, 80% deixei reformado. E entreguei o hospital com esse legado, né? E que eu falo o seguinte: eu ganhei muito mais do que tivesse ganhado financeiramente. Foi um negócio de voluntário, trabalhei 6 anos, dia e noite, com muitas dificuldades, mas qual que foi o maior ganho disso? O exemplo que eu dei para a minha família, a sociedade, principalmente as filhas, que tinham orgulho de me ver, na realidade, fazendo um trabalho como voluntário. E, sutilmente, muitas vezes você se forra de muitos problemas na vida pelo bem que você faz, né? A gente não sabe medir isso, mas o bem, por exemplo, vocês estão aqui trabalhando de voluntário, fazendo um serviço voluntário. Aparentemente, você não está ganhando nada com isso, mas, indiretamente, você ganha muito. Com certeza. Né? E foi o que aconteceu. Eu tive muito ganho indireto, prejudiquei o meu negócio, mas, financeiramente, sou uma pessoa bem-sucedida, que eu tenho, dá para me viver. Tenho uma filha que é médica, trabalha no Hospital Madre Teresa, agora vai para os Estados Unidos fazer residência, coisa rara uma pessoa conseguir, ela conseguiu. E uma que é engenheira da computação, que formou com honras no Cefet e está numa grande multinacional de Londres. Então, financeiramente, o que eu tenho dá para eu viver, e minhas filhas eu dei o que é melhor para ela, que é uma profissão. Você está falando sobre família, né? Eu achei interessante aqui, cara, alguns ganchos que a gente teve na conversa, né? Ele está falando da leitura, dá para ver que você leu a Bíblia, né? Você é um conhecedor da Bíblia, e você trouxe um ponto interessante que falando, né? O que a gente faz, o que você faz especial? Especial. Como que a sua fé, a sua família e os seus valores te ajudaram a construir toda essa trajetória que você construiu, Luciano? Isso é fundamental. Na realidade é o seguinte: há uma tendência do ser humano dele achar que ele é imortal, principalmente até lá para os 35, 40 anos, você acha que você vai viver para sempre. Essa sensação de imortalidade é importante até para que as ilusões possam levar às conquistas. Sim. E também colocar a gente na realidade. Na realidade. Dar um choque de realidade. Mas depois de uma certa idade, é natural que as pessoas comecem a pensar na finitude da vida que você vai passar. Sim. Isso é importante. Muitos ficam na ilusão até o final, 80, 90, 100 anos, está na ilusão ainda que não vai morrer, né? A questão de valores e espiritualidade é muito importante. Lá atrás, a gente já via os grandes filósofos, né? Na Grécia Antiga, a gente via assim, que
qual que era um dos grandes conceitos da filosofia? Mente sã, corpo são. A pessoa que tem a mente equilibrada, que tem o emocional, o espiritual resolvido, né? Na realidade, a chance de sucesso é muito grande na vida. Porque também você abre os canais de intuição para ser utilizado na hora certa. Porque os negócios precisam muito de intuição. Muitas vezes você precisa de uma grande intuição que ultrapassa os limites do intelecto, né? E aí eu vou... Só um minuto. Fique à vontade. Outro ponto que é interessante, meu pai era um cara muito religioso. Minha mãe já não tinha muita atenção para essa questão, mas meu pai, sim, era um homem extremamente religioso. A gente via ele todos os dias nas suas orações, no silêncio do seu quarto ali. E eu, desde jovem, fui muito ligado, desde menino. Então, eu frequentava com ele a igreja desde novo. Era católico, né? Meu pai era católico. E chega um determinado momento que eu tinha muita simpatia para a questão religiosa e eu quis, até mesmo pensei na questão de estudar para padre, aos 10 anos. E quando foi passando o tempo, 11, 12, 13 anos, eu tinha grandes dificuldades porque eu não conseguia ter uma fé que não fosse raciocinada. Para mim, essas questões de muito mistério, você chegava em determinados valores, em determinadas situações de vida, que era mistério. Por que nasce um miserável agora numa favela e um rico num berço de ouro? Por que tem tanta diferença social? Aí, mistério, vontade de Deus. Eu não conseguia entender essa situação. Aí eu fui desistir dessa ideia da religiosidade, da prática religiosa como liderança. E na minha adolescência ainda, nessa ânsia de busca, que eu quase me tornei um ateu, então, porque eu questionava e não tinha explicações, eu comecei a pesquisar, a procurar. E ali comecei a estudar a doutrina espírita. Ainda adolescente, com 16 anos, comecei a estudar a doutrina espírita. Foi quando eu consegui ter uma visão maior de o que eu estava fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o objetivo da vida, e que me fez entender a religião de uma forma mais racional, de forma que o Cristo cresce, né? Cresceu a imagem do Cristo, as suas instruções vão crescendo na mente do espírita para valer mesmo, de forma que Jesus passa a ser o grande mestre, um caminho que te conduz a uma plenitude maior. Aí eu falo o seguinte, é muito importante uma atividade religiosa, qualquer que seja ela, desde que ela te alimente. E a minha visão de religião é o seguinte, você tem alimento para o corpo e tem alimento para a alma. A religião não salva ninguém, isso é tudo bobeira. Ela te dá caminho, salva das quedas humanas, né? Salvar de inferno, essas coisas. Não salva dos seus erros, os erros das quedas e daí por diante. Mas a religião, ela te abre caminho para você entender qual que é o propósito da vida. E aí é importante você ter alguma das centenas de religiões que existem pelo mundo afora. Se você se identificar com uma delas, é o alimento da alma que você precisa. Então, eu falo assim, a religião, uma igreja qualquer, é um restaurante da alma. Tem gente que gosta de churrasco, tem gente que gosta de sushi, tem gente que gosta de pizza, vegano. Então, desde que está satisfazendo os seus anseios de alimentação espiritual, é importante o seu equilíbrio no dia a dia e para que você se forre também das influências perniciosas que faz parte do mundo. A religião foi fundamental na minha vida, então, eu sou uma pessoa que eu sou um cristão de viés espírita, desde os 16 anos, e isso foi fundamental até para os meus trabalhos, né, de desprendimento para ajudar a sociedade em alguma coisa. E para os negócios nem se fala, porque a religiosidade ela te leva a um processo de humildade. Você sabe que é apenas concessões para o seu processo evolutivo e que tudo vai ficar para trás. O que você vai levar, na realidade, é que você conquistar interiormente, né, nas suas obras e no seu intelecto e no seu coração, né? Então, isso é importante também. É uma sugestão que eu dou aos jovens aí, que não esqueçam da atividade religiosa, qualquer que seja ela. E mesmo que não tenha frequência à igreja, a religião independe de igreja muitas vezes, né? Mas eu acho que isso traz uma explicação muito grande, né, sobre comportamentos, sobre condutas no dia a dia, né? Eu acho que isso é um grande corte para a gente, com certeza. Com certeza.
Ô, Lucien, tô querendo entrar com um assunto com você super importante agora. Eu creio que é uma página fundamental também na sua vida, que é do nosso grande parceiro, né? Esse Cicobi Credimap. Eu acho que ele tem também uma representatividade muito grande na sua trajetória. Né? O que ele representa? Me conta um pouquinho sobre isso. Olha, Breno, essa história é uma história muito bonita, sabe? Eu falo que a vida, eu falei anteriormente, que a vida vai utilizando a gente nos momentos certos, desde que você esteja aberto, né? E isso aconteceu juntamente com a minha entrada no hospital. Eu tinha acabado de entrar no hospital, a Credimap era uma cooperativa ainda pequena, foi a primeira cooperativa regional do Brasil, mas ela era uma cooperativa pequena. Ela tinha, na época, 30 milhões de reais em ativos e pouca credibilidade, porque no início, né, quem que se tornava cooperado? As pessoas que tinham um pouquinho mais de dificuldade financeira e voltava muito cheque. A história da Credimap foi essa. Tenho 26 anos na Credimap, né? Eu tenho 19 anos e pouco que estou lá, juntamente com o Jackson e o Carlos Artuso. E aí a gente vê o perfil de um líder, né? Como que o líder ele faz a diferença. O Jackson, na época, ele fazia parte do conselho de administração da Credimap, ele via as dificuldades que a Credimap estava. Um negócio com grandes possibilidades, que no mundo inteiro, cooperativismo de crédito, aonde tem cooperativa de crédito, tinha sucesso. O Brasil não tinha apoio do Banco Central não tinha fiscalização na época, né? Não tinha regulação forte. E o Jackson vendo a possibilidade de crescimento, mas ele sendo de Nova Era, não tinha muito conhecimento em Monlevade, mas estrategicamente ele quis fazer uma chapa e ele procurou a mim e o Carlos Artuso, que nós tínhamos muito nome, estava na Simon, e falando dos desejos dele em relação à necessidade de mudança de direção da cooperativa. Isso foi em 2006 também. Ele teve comigo umas 3 ou 4 vezes, eu não conhecia o Jackson, mas era muito amigo de um tio dele que o havia recomendado para que me procurasse, que eu ia ajudá-lo, o tio dele de Nova Era. E o Jackson, então, insistiu comigo umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes, foi na minha sala, fez reunião, sensibilizando, e eu não queria mexer com mais nada, que eu já estava mexendo com muita coisa. Mas eu vi tanta sinceridade na postura dele e um desejo de crescimento do negócio, que acabou que eu cedi. Mas eu cedi assim, para entrar, a gente fazer uma chapa, eu, ele e Carlos Artuso, mas que eu ia sair logo depois. Só que aí nós criamos a chapa, a diretoria anterior não quis concorrer com a gente, na hora que viu que a chapa estava forte, e ali nós ganhamos a eleição. Na hora lá, nas negociações para ter uma chapa única, a diretoria anterior queria que a função de diretor administrativo ficasse com um determinado membro. Eu abri mão, mas o Jackson não abriu mão. Ele foi firme demais. Ou era daquela forma, ou a gente ia concorrer no voto. E aí eles recuaram e nós continuamos. Então, fizemos a nossa chapa e ganhamos a administração da cooperativa. E aí eu falo, né, eu exalto aqui a figura do líder, né, porque o Jackson ele é um líder servidor e focado, né, e transformou a cooperativa, juntamente com o apoio do Conselho de Administração e da diretoria, transformou a cooperativa de uma cooperativa insignificante no cenário mineiro e nacional, a terceira maior cooperativa de Minas Gerais e a 20ª do país, com grandes perspectivas de crescimento. Mas foi um aprendizado muito grande para a gente, porque, na época, o que acontecia? Ele e o Carlos Artuso, nós tínhamos que aprovar todas as operações de crédito. A gente saía dos nossos negócios 5 horas da tarde, entrava para a cooperativa, os malotes iam chegando com os pareceres dos gerentes, e pelo menos 2 de nós tínhamos que estar fazendo as operações, aprovando ou não. A gente trazia a responsabilidade para a gente mesmo. E durante muito tempo, né, na unha mesmo, isso não tinha computador para fazer esse tipo de coisa, né? A gente fazia na unha mesmo, na mão mesmo, e ali nós fomos crescendo. E a minha função, quando eu entrei na cooperativa, né, eu fui diretor administrativo, nós éramos 3 conselheiros, e a minha função ali, na minha visão, nós tínhamos que dar uma melhor infraestrutura ao negócio,
como é que a pessoa ia fazer aplicação na cooperativa? Você chegava na mesa do diretor, debaixo tinha um carpete rasgado. E eu já tinha visão do que a gente tinha que fazer. E nas conversas com o Jacques, a gente trocava muita ideia, foi quando nós resolvemos a melhorar a infraestrutura da cooperativa. Saímos de um ponto, alugamos um outro ambiente em frente ao Banco do Brasil, e ali nós começamos a dar o pontapé na melhoria da infraestrutura, né? E nesses 19 anos nós transformamos uma cooperativa que tinha poucos funcionários, tinha poucos ativos, né? Hoje esse ano nós vamos ultrapassar 4 bilhões de reais em ativos. O resultado nosso ano passado foi mais de 80 milhões. Esse ano nós devemos chegar a uns 120 milhões de resultado. Isso, e nos tornamos uma cooperativa incorporadora. O que é a cooperativa incorporadora, né? Quando o sistema de cooperativismo não quebra. Você tem centenas de cooperativas com suas filiais. Quando alguma não está atingindo os níveis que o Banco Central exige, ele dá a ordem, né, que aquela cooperativa precisa, depois de fazer um plano de negócio, um plano de recuperação, se ela não der conta, ela precisa ser incorporada. E nós nos tornamos, então, uma cooperativa incorporadora. Nós já fizemos 3 incorporações nesse período. Agora mesmo nós vamos levantar mais 8 andares ali no prédio da Credimep, para já montar a estrutura, isso aí é determinação do presidente Jackson, para montar a estrutura para que nós possamos já estar preparados, porque nós deixamos até de fazer uma incorporação, de participar de uma incorporação agora de mais de R$1 bilhão de ativo, porque, analisando bem, nós não tínhamos infraestrutura para suportar. Mas nós vamos construir nos próximos 2 anos mais 8 andares ali, acabar por dentro mais 3 andares e nos prepararmos para a incorporação. E o aprendizado que o cooperativismo trouxe para mim foi muito importante no setor empresarial, né? Porque ali a gente convive com as dificuldades, as oportunidades, vendo os outros, né? Com as suas dificuldades, suas oportunidades, aqueles que têm sucesso, aqueles que não têm, o que faltou para um, o que não faltou para outro. Então, é uma grande lição para a gente e um grande aprendizado. O cooperativismo aí trouxe para mim, então, assim, muito mais, eu ganhei muito mais do que eu doei ao cooperativismo. Nós somos 6 conselheiros, né, na área de responsável pela estratégia do negócio. Até uns 2009, 2012, até 2012, o conselheiro poderia ser diretor também, aí houve uma exigência do Banco Central para que todas as cooperativas do Brasil tivéssemos gestão corporativa. Diretoria separada de conselho de administração e conselho fiscal. E aí eu e Carlos Artur optamos por ficar só no conselho, porque a gente não quis abrir mão do nosso negócio. Então, hoje, né, assim, é uma satisfação muito grande, uma instituição com quase 400 funcionários, extremamente desejada como ambiente de trabalho, um grupo muito responsável, vocês estão acompanhando aí, vocês veem o que é. Né? Nós estamos fazendo a parte, né, do nosso fechamento aqui do podcast. A conversa nossa aqui rendeu bastante. Como você sabe, nosso podcast foi idealizado e é executado pelo Núcleo de Jovens Empreendedores da Silmon, né? Então, mas a gente fala para todo mundo, né? Mas principalmente para o jovem empresário, seja ele um sucessor, seja ele dono do próprio negócio e que enfrenta desafios assim como se enfrentou lá em 1990 para poder criar a Farmácia Barros, né, e chegar onde você chegou. Para a gente fechar, qual o conselho que o Luciano daria hoje para o jovem empresário que está seguindo o ramo do comércio hoje? Eu acho que eu falei quase tudo, né? Sim. Que precisava aí, mas vamos resumir aqui. Primeiro, assim, a primeira coisa é se preparar e também fazer uma avaliação da personalidade, do seu perfil. Se você tem perfil empreendedor, não. A Silmon sempre tem alguns cursos interessantes, principalmente o Empretec é excelente para mostrar, porque tem muita gente que acha que pode ser empreendedor. Quando ele faz Empretec, ele vai ver que ele vai ser um grande diretor, um grande líder, ali, um gerente, daí por diante. Mas não tem um perfil empreendedor. Porque a característica do empreendedorismo ela é igual em todas as partes do mundo. Tem algumas características interessantes que dá para ser filtrado. Então, o primeiro ponto aí, a pessoa, se ele tiver vontade de empreender, descobrir se ele tem vocação. O segundo é
buscar algum ramo que ele já tenha alguma afinidade ou tem alguém muito chegado a ele que tenha conhecimento daquele ramo, de preferência que ele tenha vocação, porque um dos maiores pesos que a pessoa sente na vida é trabalhar com aquilo que ele não tem vocação, fica muito pesado para ele. Isso eu vi no hospital. Eu lidei lá com mais ou menos 80 médicos no corpo clínico. Dos 80, só 10 eram felizes porque tinham vocação. Mais ou menos 10, 15 eram felizes porque eram pessoas que tinham vocação. Outros tinham ido ali por causa do dinheiro, tinham assumido aquela profissão por causa de status, depois de influência da família. Quase que eu fui também por influência da família. Eu contei meu caso aqui. Outra coisa, ter foco. Se for montar um negócio, tenha foco. Viva o negócio para valer mesmo. Não tem como ficar tirando para tudo quanto é lado. Muita leitura, ler muito do ramo que você vai assumir. Participar, né, como tem aí a Simone Jovem, né, participar das entidades de classe. E uma coisa fundamental também, cuidar desse lado espiritual, do lado mental, né, porque se você não estiver equilibrado na vida familiar, na vida pessoal, é muito difícil você ter sucesso lá fora. Você pode até ter sucesso, mas não é fácil. Tá? E aí, estou falando de sucesso, né? Muitas vezes os caras falam assim, o que é sucesso? O que é felicidade? Tudo isso é relativo, né? Para aquele sujeito que, por exemplo, tem uma doença e só fica deitado, de barriga para cima, felicidade para ele é poder deitar de lado. Concorda comigo? Sim. Então, a felicidade é muito relativa e o sucesso também é muito relativo. Agora, o sucesso que não te permite dormir em paz, ele não vale a pena. Né? A pessoa tem que pensar muito, muito nisso. Né? Lá em Eclesiastes a gente vê isso. Né? O que é o sucesso? O sucesso é o sono gostoso, da consciência tranquila. Né? Porque se o sucesso te fazer perder a paz de espírito, te perder o equilíbrio na vida, ele não vale a pena. Né? E o sucesso é muito relativo. O que é bom para um não é bom para outro, o que é felicidade para um não é felicidade para outro. Então, há muita diversidade. Mas o sucesso em si é a satisfação da consciência tranquila, do dever cumprido e de ter resultado. Porque sem resultados, principalmente no negócio, se você não tiver resultados que sustentam o negócio e te ajudam a crescer ou se manter, aí não tem sucesso. Né? Fechamos. Caramba, que episódio. Com chave de ouro, Caramba, fechamos mais um episódio. Assim, queria te agradecer por essa grande aula, por esse grande episódio inspiracional. Né? Eu acho que é um episódio que todo mundo tem que assistir, assim como todos os outros. Né? Queria te agradecer extremamente de coração, em nome da Simone, em nome do Núcleo Jovem. Queria agradecer muito por aceitar esse convite, por participar com a gente. Muito obrigado mesmo, viu, por vir cá compartilhar sua história, compartilhar todos esses conhecimentos com a gente. Foi super importante. Cara, muito foi uma puta da conversa. Das melhores que a gente teve aqui. Na verdade, eu que agradeço. Agradeço você, Breno, Paulo, a Rainara, né? E para mim, assim, é muito bom você poder compartilhar, doar um pouco do que você tem. Eu falo que não é muito relevante o que eu tenho para apresentar, mas pode servir para alguém. Sim. E agradeço, né? E desejo muito sucesso. Fico muito feliz que durante 10 anos eu estive na Simone. Deixei de ser presidente da Simone na época que surgiu a política na minha vida e que depois eu acabei declinando, mas sou muito feliz de ter colaborado e vendo o sucesso que a Simone tem hoje, com esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Isso é maravilhoso, era uma coisa que a gente não imaginava. Parabéns para vocês, vocês estão no caminho certo. Nós que agradecemos imensamente e o sucesso, né? Esse projeto dá certo porque a gente tem grandes histórias aqui para contar com a gente. Eu acho que isso que é importante. O sucesso do EvoluaCast, ele vem muito das histórias dos convidados que a gente tem aqui, né, Juninho? Então, reforçando aqui, episódio em breve já está no ar nas nossas plataformas, tá? YouTube, Spotify. Então a gente reforça aqui. Quem não está inscrito, tanto no Spotify quanto no YouTube, inscreva lá no canal, ative o sininho. Siga as nossas redes sociais, Instagram da Simone, a Simone Jovem, o Instagram da Simone mesmo, a Simone JM. E então encerramos aqui com chave de ouro mais uma edição do EvoluaCast. Continue de olho aqui nos conteúdos das nossas redes sociais e fim de papo. Fim de papo. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.